Convido os irmãos a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 11, os versículos de 28 a 30. Evangelho de Mateus, capítulo 11, os versículos de 28 a 30. Nós vamos tratar nessa noite das nossas doenças interiores, né? Ou seja, dias de angústia, momentos de angústia no nosso coração, tristeza, desânimo, como isso deve ser encarado, como deve ser tratado, né? À luz da palavra de Deus. Mateus 11, de 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, nos conduza nessa meditação, que o teu Espírito fale aos nossos corações. Usa minha vida, Senhor, segundo a tua vontade. Amém. Podeis assentar. Amados irmãos, não são poucas, as vezes na nossa vida. Muitas vezes nós somos feridos, em nosso coração e sofremos com essas feridas causadas às vezes pelos relacionamentos, por coisas que acontecem nos relacionamentos, mas às vezes acontecimentos da nossa vida que nos ferem, ou às vezes nos sentimos por qualquer razão tristes, amargurados. E a palavra aqui está dizendo, Jesus está dizendo, olha, venham a mim e vocês encontrarão descanso. Então Jesus, percebam que ele se coloca como a cura, mas ao mesmo tempo que ele faz isso, ele pede uma atitude. Quando ele fala, venham a mim, eu vou fazer, mas você tem que ter a atitude de vir. Então eu estou trazendo aqui nessa noite, irmão, 10 atitudes fundamentais, que a gente precisa ter nos momentos de sofrimento da nossa vida. A primeira delas, a primeira atitude que a gente tem que ter, decida ficar bem. Ou seja, a gente sabe que isso não é fácil, existem algumas etapas a ser vencidas, alguns processos a ser vencidos, mas a gente precisa decidir em nosso coração que a gente não vai se entregar. Paulo escreveu aos Romanos, dizendo, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. Aqui ele está falando do mal que há no mundo que tenta nos trazer o pecado para o nosso coração, mas da mesma forma também, esse sentimento de tristeza, de amargura, de entrega, é um mal que entra em nosso coração. E Paulo está dizendo também, não se deixe vencer, seja por esse mal também, mas a gente tem que vencer com o bem. Então o que a gente tem que dizer, olha, eu não aceito isso para mim, ter a decisão em nosso coração de que a gente não vai se entregar, ou seja, reagir, buscar uma reação, que é o que a gente chama de resiliência, resiliência, que vem das experiências difíceis da nossa vida, que vão criando em nós resiliência. O que é resiliência? Se você pega uma borracha e aperta, a borracha reage, fazendo com que a tua mão volte. Há uma resistência, isso é que chama de resiliência, o poder de se levantar, de se reerguer. Então a gente não pode nunca, sendo cristão, se entregar às tristezas, às amarguras da nossa vida, aos momentos de dor, mas a gente tem que ter essa decisão em nosso coração de eu vou reagir, eu não quero ficar assim. Porque quando Jesus diz venham, ele está falando de uma reação da pessoa em direção a ele. E quem vai ao Senhor para ser curado é alguém que não aceita ficar assim, mas quer reagir. Então essa é a primeira atitude. Segunda, confie que o Senhor deseja que tenhamos vida plena. E se o buscamos, teremos a vitória. A gente tem que confiar que Deus, Ele não quer isso na nossa vida. Deus, Ele fala, olha, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, isso não é o desejo de Deus para nós, e nós temos que confiar em Deus, sabendo que se formos a Ele, Ele vai nos curar. Salmo 30,
versículo 2 diz: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curastes. O salmista declarando que ao pedir socorro ao Senhor, ele curou. Também no Salmo 147, versículo 3, que lemos hoje, só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas, ou seja, a cura está no Senhor, mas a atitude está em nós. Jeremias 17, 14 diz: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Então, se louvamos o Senhor é porque reconhecemos a sua grandeza, o seu poder. E não tem por que a gente recorrer a outra coisa que não seja o poder de Deus. Senão a gente está sendo contraditório na nossa adoração a Deus. A gente declara que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso, e numa hora que a gente está precisando, a gente despreza o poder de Deus e não busca. Então precisamos confiar no Senhor. Terceira atitude, não sinta pena de si mesmo. A autopiedade é a idolatria do eu. Sempre que a gente tem autopiedade, que a gente olha para nós mesmos com pena, isso é idolatria de nós mesmos. O cristão não pode alimentar essa coisa em seu coração. Eu sinto, eu acho, eu quero, eu preciso, eu sofro, ou seja, é você desviar, né, toda as suas forças para você mesmo. Então, a autopiedade é uma idolatria de nós, é a gente se colocar como aquele que é o sofredor, como aquele que é digno de todas as coisas e não tem, colocar como alvo da nossa vida a nossa pessoa, quando o próprio Evangelho diz que nós temos que nos oferecer a Deus como sacrifícios vivos. Então, lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34 e 35. Marcos 8, 34 e 35. Olha o que Jesus disse. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, e aí continua. Jesus chamou para tomar a cruz com fé e determinação, não para a gente colocar uma cruz no ombro e ficar choramingando. Essa é a questão. A autopiedade, ou seja, você olhar para você com pena, ficar alimentando pena de si mesmo, é uma idolatria de si mesmo, porque você tira o foco do Senhor e coloca em si mesmo. Ou seja, tudo tem que ser para você, você que tem que ser atendido, você que tem que ser cuidado, e a gente tira o foco de Deus. O que Jesus está falando, olha, quem quiser salvar a sua... Não, volta, versículo 34. Então ele chamou e disse, olha, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo para tomar a cruz e seguir, não é tomar a cruz e ficar chorando com ela no ombro, choramingando e se lamentando porque está com uma cruz no ombro. Ele está dizendo, toma a cruz e siga-me, ou seja, quando a cruz vier, caminhe com a cruz. Não tome a cruz sobre si, fique choramingando com ela e se lamentando, porque você está carregando uma cruz. Mas Jesus falou, siga-me com ela, ou seja, uma atitude. A cruz, ela vem para a minha vida, o sofrimento vem para a minha vida, mas ele não pode estancar a minha vida, não pode parar a minha vida. O cristão, ele tem que seguir, ele tem que continuar lutando, porque o cristão é um lutador e um vencedor, não por si mesmo, mas porque há um poder atuando em sua vida, que é o poder de Deus. Entenda que não é a única pessoa ferida, nós não somos a única vítima do mundo, não somos o único sofredor. Várias pessoas passam pelas mesmas coisas que a gente está passando e coisas até piores. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9 e 10, diz assim: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nós não somos os únicos que temos provação, nós não somos os únicos que sofremos, nós não somos os únicos que somos contrariados, nós não somos os únicos, que carregamos fardos.
muitos irmãos carregam fardos também. Quarto, esse era o quarto, entender que não somos os únicos, né, que carregamos fardos, que somos feridos, né? Esse foi a quarta atitude. Nós precisamos ter esse entendimento. E qual seria a quinta? Semeie para si mesmo, ajudando outras pessoas. Amados irmãos, quando a gente está carregando um fardo, está sofrendo, e quantas vezes a gente vê esse testemunho, né? A pessoa vai ajudar alguém e fala, puxa vida, eu estava arrasado, com pena de mim mesmo, sofrendo, e fui ajudar essa pessoa numa situação muito pior do que eu, e ela está rindo, está cheia de ânimo, dando uma lição de vida. Por isso é importante que quando a gente estiver dessa forma, procure ajudar alguém. Procure olhar para as outras pessoas que também estão sofrendo, para você ver que muitas vezes aquele sofrimento que você está julgando tão grande é tão pequeno diante de tantos sofrimentos que pessoas estão carregando e muitas vezes estão reagindo muito melhor do que a gente. E isso para a gente é um ensinamento quando a gente faz isso. Mateus 7,12 diz, assim em tudo faço aos outros que vocês querem que lhe façam, pois essa é a lei e os profetas. Quando nós nos sentimos assim, a gente só olha para nós mesmos. Queria tanto que alguém fizesse isso por mim, queria tanto receber isso nesse momento, receber aquilo. Então, aquilo que a gente quer para nós está aqui escrito, né? Evangelho de Mateus 7,12, faça pelo outro aquilo que você quer para você. Então é o momento da gente olhar em volta e a gente perceber que talvez o nosso problema que a gente está vendo tão grande não seja tão grande assim. Ou que pelo menos a gente tem condições de reagir bem melhor do que a gente está reagindo, vendo outras pessoas. Eu já vi tantos testemunhos de pessoas que vão em hospital cheio de dedo, e falam, puxa, o que eu vou falar para essa pessoa, né? Ela nesse hospital, nessa situação, o que eu vou dizer? E chega lá a pessoa que ministra na vida de quem está indo, e o cara sai de lá, meu Deus, cara, chega lá e encontra a pessoa otimista, falando, entendeu? Sem se entregar à situação que ela está. E isso para nós é um ensinamento. Então é importante que nessas horas que a gente está para baixo, olhar para as outras pessoas, ajudar alguém, e você vai descobrir que você não está sozinho no seu sofrimento, nas suas batalhas. Sexta atitude, se responsabilize pelos seus atos e pare de dar desculpas, né? Muitas vezes a gente passa por sofrimentos e dificuldades, e tudo que a gente procura nessa hora é um motivo para estar assim. Poxa, mas por que você não sai dessa? Procura a Deus, reage. Não, mas aconteceu isso e isso. E a gente procura várias desculpas para a gente permanecer daquele jeito ou para não reagir. Então a gente tem que muitas vezes também reconhecer que a gente poderia estar numa situação diferente, às vezes, se agisse de uma outra forma também. Então é um momento da gente olhar para nós mesmos com sinceridade e ver o que a gente está alimentando que é uma desculpa. Às vezes aquilo que nos fez sofrer não é para a gente ficar caído com aquilo, a gente tem que receber aquilo e continuar vivendo, mas a gente coloca aquilo como uma desculpa para não se levantar e reagir. Os sofrimentos, eles vão sim nos abater, mas eles não podem virar desculpa para a gente ficar abatido. A gente tem que reagir. Deus nos dá condições. Vinde a mim, vós que estáis, que eu lhes darei. Jesus falou, olha, você não vai ficar assim porque eu não vou permitir, mas vem a mim. Então, nós temos sim as razões para sofrer, para estar triste, elas são lícitas, são reais, mas o problema é quando elas se transformam em desculpa para a gente permanecer. Se alguém me fez uma coisa, vai me entristecer, vai me chatear, eu vou ficar arrasado, mas eu vou continuar a minha vida dali. Eu não vou permitir que isso me derrube, me trave. Não posso usar isso como desculpa para não viver. Aí a gente pode tocar em situações, né, mas esse rapaz é assim, porque olha a infância dele, como é que foi. Mas tem gente que tem infância muito pior e não é assim. Lutou pela vida, venceu. Então, os nossos problemas não podem virar bengala para justificar a nossa falta de atitude e resiliência.
Porque o Evangelho nos chama a tomar atitude diante das coisas. A gente escuta muito isso, né, em pessoas que vivem em comunidade. Não, mas ele é assim porque ele nasceu dentro da comunidade, mas tem muitos que nasceram ali e estão trabalhando. Desceram a comunidade, foram estudar, trabalhar e venceram na vida. Então, aquilo é um problema, vai trazer consequências para a vida? Vai, mas o problema é quando se torna uma bengala para se apoiar o resto da vida. Então a gente precisa ter esse cuidado, não usar aquilo que causou tristeza em nós como desculpa para a gente continuar derrubado. Não é essa a atitude que Jesus está pedindo a nós na palavra de hoje. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Sétima atitude que nós temos que tomar: encare a verdade sobre si mesmo e confesse: tenho tido uma atitude fraca em determinada situação. Ou seja, a gente tem que encarar, olhar para nós mesmos com sinceridade e reconhecer aonde a gente foi fraco para estar daquele jeito. Falar, não, eu estou aqui caído desse jeito porque eu fui fraco diante dessa situação. Eu não agi como um cristão que tem fé e continuei a vida, mas eu fui fraco. Eu me deixei abater por essa situação. Não é, irmãos, a gente querer que a gente seja insensível e frio diante do que acontece com a gente. Se aconteceu algo na minha vida que me baqueou, é normal, nós somos humanos, a gente vai baquear, a gente vai cair, mas o que não pode é permanecer. Então a sétima atitude é nós olharmos para nós mesmos e confessar aonde a gente se deixou ser fraco para estar ali caído, aonde que eu me entreguei. Confessar para si mesmo, não, eu estou assim porque eu me entreguei. Esse problema existiu, justifica meu sofrimento, justifica eu ter ficado até deprimido, justifica, mas não justifica eu continuar. Então a gente precisa olhar para nós mesmos com sinceridade para reconhecer que se a gente está permanecendo é porque a gente foi fraco diante de determinada situação. Oitava atitude: quando a coisa se tornar dolorosa ou difícil, resista firme no que é certo até que passe. Amados irmãos, se a gente está tomando uma atitude em nossa vida que é a correta, ainda que isso vá fazer essa situação de dor demorar mais um pouco, se é o certo, a gente tem que aguentar e ir até o fim. Porque muitas vezes, irmãos, quando a gente está passando por um momento de dor, de sofrimento, Satanás oferece um monte de atalhos para a gente sair da forma errada. Mas a gente tem que fazer o que é certo nessas horas. Olha, eu estou triste, eu estou amargurado na situação que está, eu estou sofrendo, é uma batalha, é uma tristeza, mas eu vou fazer o que é certo até o fim, ainda que eu tenha que aguentar isso por mais um tempo, mas eu não vou ceder o que é errado, eu vou fazer o que é certo até o fim. Se for uma consequência de algo, que a gente assuma até o fim, mas que a gente faça o que tem que ser feito. Porque a grande verdade é que os atalhos aparecem nessa hora. Os atalhos aparecem. A gente vê aí letreiros, pare de sofrer, né? Quer dizer, sofrimento não serve para nada. A palavra diz que é no momento de sofrimento que a gente cresce, é no momento de sofrimento que nós somos fortalecidos, é no momento de sofrimento que a nossa fé aumenta. Eu não estou dizendo aos irmãos que a gente tem que procurar sofrimento que é bom, não é. Não é isso que eu estou dizendo, mas a gente tem que entender o sentido do sofrimento. Não que a gente vá querer sofrer, ninguém quer sofrer, mas a verdade é que eles vêm, os sofrimentos vêm. Jesus não enganou a gente, ele disse, no mundo tereis aflições, ele foi claro. A gente não tem que buscar aflição, que parece que tem gente que gosta de aflição e sofrimento, fica procurando problema. Não é fazer isso, mas eles virão na nossa vida, e quando vierem, eles vêm para ser encarados. Eles não vêm para nos derrubar, nos derrotar, mas eles vêm para ser encarados. E serem encarados da forma certa. Serem encarados preservando a verdade.
serem encarados até o fim, fazendo o que tem que ser feito para preservar aquilo que é certo fazer. Essa tem que ser a forma que a gente tem que encarar os nossos sofrimentos. Livro de Isaías, capítulo 33, versículo 15 e 16, fala exatamente isso. Isaías 33, 15 e 16. Aquele que anda corretamente, fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas e assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão, água e não lhe faltará. Amados irmãos, se a gente está passando um momento de luta e dificuldade, nesse momento a gente se mantém fiel à verdade, não vai faltar nada para nós. Agora, se nesse momento a gente abre mão do que é a verdade, do que é certo fazer para procurar um atalho, você está saindo debaixo da mão de Deus e você está entregue a essa situação, sozinho. Então a gente precisa ter o cuidado de nos preservarmos debaixo da mão de Deus. Então, amados irmãos, a melhor maneira da gente resolver uma situação de sofrimento, de dor, não é a gente fugir dela, não é a gente evitá-la, mas é a gente encarar. Fazendo o que tem que ser feito para que aquilo seja resolvido da forma certa, ainda que o fazer o que tem que ser feito vá resultar num período maior do que se a gente botasse para debaixo do tapete, do que se a gente deixasse para lá, ou do que se a gente resolvesse de uma forma que não é a mais correta. Então a gente precisa ter esse cuidado. Mesmo que prolongue a nossa dor, temos que ser firmes no caminho reto, para que Deus esteja nos conduzindo ao seu propósito, que certamente será uma vitória, ainda que seja só espiritual, porque há muitas batalhas na nossa vida que a gente não tem vitória humanamente falando, a vitória vai ser espiritual. Porque nós procuramos sentido para os nossos sofrimentos. Tudo que a gente sofre tem que ter um porquê. Não, se você está sofrendo é porque tem uma vitória lá na frente. Nem sempre. Teve sofrimentos na minha vida que não resultaram em vitória. Mas Paulo diz, todos eles concorrem para o bem e mais, todos eles vão contribuir para a glória eterna que nos espera no céu. Então, tudo que a gente passa aqui, Deus está nos preparando para o que há de vir. O lugar está sendo preparado para nós, mas Deus está nos preparando para o lugar também. E nós somos preparados por aquilo que Deus nos permite passar. Nona atitude, perdoa e restitua os que te feriram e perdoe a si mesmo. Há situações de amargura, de sofrimento que vêm por problemas de relacionamento. Pessoas que nos ferem. Então a palavra, o próprio Jesus falou, não perdoar só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mateus 18, 21 e 22. Mateus 18, versículo 21 e 22. Sofrimento, tristeza, dor, por mal que alguém nos fez, é curado com perdão. O que cura é o perdão. E creio, irmãos, perdão não dado se transforma em amargura na nossa vida e vai ser uma corrente que a gente vai arrastar até a morte. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Por que Pedro perguntou se é até 7? Porque 7 na Bíblia é o número da perfeição. Então Pedro achou que ia receber um elogio grandioso de Jesus. Pô, eu fui demais agora. Perdoar 7 vezes a uma eu perder. E Jesus respondeu sabiamente, falou, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes você for ferido, perdoe. Não tem limite. O perdão cura todas as feridas e a falta dele pode ser a razão de muitas amarguras. Amados irmãos, eu já falei isso aqui numa pregação que eu preguei sobre perdão aqui, logo que eu cheguei aqui na igreja. A grande questão hoje é que a gente fala, mas eu não posso perdoar porque eu não esqueci o que essa pessoa fez e ainda dói no meu coração. Mas o perdão é uma atitude.
Você, quando perdoa, você não tem uma amnésia, você não vai esquecer o que aconteceu, você vai continuar lembrando para o resto da sua vida, e não necessariamente você vai ter passado a dor do seu coração. Mas quando você decide perdoar e você toma a atitude de perdoar, você está abrindo o teu coração para Deus tratar a dor. Porque a falta de perdão não deixa a dor sair, mas quando você perdoa, você libera o coração para que essa dor vá embora. Então o perdão, antes de mais nada, ele é uma atitude. Então, amados irmãos, é uma atitude que nos cura interiormente. E repito, há pessoas amarguradas que você nem consegue dialogar com a pessoa de tão amargurada que ela é, por falta de perdão lá atrás, que virou amargura no coração e ela arrasta aquilo para o resto da vida. Então, uma ferramenta poderosa para uma cura interior, dar e pedir perdão também. É algo fantástico, irmãos, para uma cura interior no coração. Lucas, capítulo 6, versículo 37. Não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Por que Jesus está falando para não condenar? Por várias razões. Primeiro, eu não posso aqui condenar um pecado porque eu peco também. Mas o pecado que ele cometeu eu não cometo, mas comete outro. E pecado é tudo pecado, não tem diferença. Então isso já me tira o direito de julgar. Segunda coisa que me tira o direito de julgar, está aqui escrito: não julgue, vocês não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem, serão perdoados. Quando eu julgo alguém, eu não consigo perdoar. Quando o nosso coração se coloca na condição de julgar, eu não consigo perdoar. Por quê? Para eu julgar uma pessoa, estou me colocando melhor do que ela. Há esse sentimento, aquele que julga tem esse sentimento no seu coração, de que eu estou num patamar que eu posso olhar e julgar a pessoa. E a gente não pode. Diante de Deus, nós somos todos iguais, pecadores. E quando a gente olha para alguém com misericórdia, a gente consegue dar e pedir perdão facilmente. Como é que a gente aprende a olhar para alguém com misericórdia? Olha para nós mesmos. Reconhece, cada um, reconheça o seu pecado e você vai passar a entender os outros melhor. Quando a gente consegue compreender o quão pecadores nós somos e quanto dependemos da graça de Deus, fica tão fácil ser misericordioso com o irmão, fica tão fácil dar e pedir perdão, porque a gente vai, olha, quem sou eu, né? Quando a gente olha para dizer, olha, quem sou eu para não perdoar? Se eu dependo do perdão de Deus todo dia, se eu dependo do perdão dos meus irmãos todo dia, porque, amados irmãos, um dia ou outro a gente vai precisar perdoar um ao outro. Paulo falou, olha, suportai-vos uns aos outros, porque a convivência humana, se ela vai saindo do nível da superficialidade, vai levar a confronto, a gente vai machucar sem querer um ao outro, e a gente vai precisar dar e pedir perdão. Mas a gente não pode ter um coração que nos coloque na posição de julgar, porque aí fica difícil dar e pedir perdão. 10ª e última atitude, né? Pare de acusar e siga em frente. Culpar os outros nunca trará cura. Jogue esse fardo no fundo do mar. Ou seja, se você continua apontando a culpa do outro, se você continua culpando o outro e carregando esse discurso, é porque você não perdoou e você continua julgando. Então, para de falar do erro dos outros. Nós precisamos parar de apontar os erros dos outros uns para os outros. Aconteceu, ponto final. E a gente precisa botar ponto final, porque se a gente tem um coração perdoador, essa coisa vai passar. Se a gente continua repetindo o erro da pessoa para todo mundo e a todo tempo, é porque a gente continua julgando e não perdoou a pessoa. E o perdão, irmãos, ele tem que ser dado mesmo que a pessoa não venha pedir. Isso é que é o complicado, né? Mas ele nem me pediu perdão, vou perdoar. Libera o perdão no seu coração, sim, porque o perdão, a falta de perdão vai fazer mal a você, não é a ele que você não perdoa. O perdão, a falta de perdão no seu coração a alguém é uma doença mortal para o espírito, que fica como um câncer dentro do seu coração, corroendo a sua vida. Então você tem que liberar para isso não te fazer mal.
Como eu falei antes, vira a amargura e você vai carregar para a sua vida. Então, mesmo que a pessoa não tenha vindo te pedir perdão, libera o perdão no seu coração, para que você não fique falando mal daquela pessoa e para que você siga a sua vida, para que aquele episódio, porque se a gente se apegar ao episódio que nos feriu, que nos magoou, ele vai continuar nos ferindo e nos magoando. A única maneira da gente curar o nosso coração é jogar isso para o passado. Se a gente ficar trazendo isso, vai continuar ferindo o coração. Por isso a gente tem que liberar perdão, para que a gente não lembre mais da culpa do outro e a gente não fique arrastando isso e machucando o nosso coração a toda hora com a mesma coisa. É preciso, para que o nosso coração seja curado, que você jogue isso no passado. Deixa no passado, segue a sua vida. E a falta de perdão faz com que a gente fique trazendo isso de volta o tempo todo. Julgar faz com que a gente traga isso de volta. Você repetir o erro do outro o tempo todo, traz isso de volta para o seu coração. Não permita isso. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 15. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Paulo está falando aqui do fruto do Espírito, né? Suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Pronto, Paulo resumiu tudo aí. É assim que a gente tem que tratar. Amados irmãos, essas são as nossas atitudes. E a gente tomando essa atitude, né, de reagir, de ir ao Senhor, a gente vai ter a resposta de Deus para nos curar. Gálatas 5, 22, né? Nem precisa abrir, todo mundo já sabe de cor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Se a gente, irmãos, fica remoendo aquilo que nos machucou, aquilo que nos feriu, como a gente vai manifestar o fruto do Espírito? Como? Né? O fruto do Espírito é alegria. Como alguém que fica remoendo, fica se entregando à tristeza, à dor, a feridas causadas, vai ter alegria como? Fruto do Espírito. Paz, como é que vai ter paz? É fruto do Espírito. Paciência, onde vai ficar a paciência? Amabilidade, bondade, fidelidade, onde vai ficar isso se a gente só guarda amargura, se a gente se apega às coisas que feriram o nosso coração? Então, amados irmãos, a gente tem que rejeitar essas coisas para que o fruto do Espírito se manifeste em nós. E o Espírito, ele habita em nós. E o Espírito que habita em nós, ele manifesta em nós esse fruto. E se a gente não tem um coração com esse entendimento, a gente vai impedir o fluir do poder do Espírito em nós. E como é que esse poder se manifesta? Fazendo com que a gente demonstre amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Para encerrar, irmãos, uma exceção em tudo isso que eu digo é a depressão. Isso aí é um outro caso, né? A pessoa que sofre de depressão, isso é uma doença, não tem como a pessoa reagir, é uma doença. E sempre que alguém vem a mim com depressão, eu identifico que é depressão, eu oriento, procure um médico para você ter um acompanhamento clínico também, porque a depressão não é brincadeira, não é uma coisa muito séria e muito grave. Então, essa é uma outra coisa, você tem que buscar reagir, você tem que buscar tudo isso, mas você vai ter que ter ajuda. Você vai ter que ter ajuda de um psicólogo, você vai ter que ter ajuda de um clínico, né, uma pessoa especializada em acompanhar esses casos, porque aí é uma situação diferente. A pessoa ela fica apagada de tal forma que ela quer reagir, mas ela não encontra meios em si mesma para fazer isso. Aí é uma outra situação, né? Não que tudo isso não vá atuar nela, mas ela precisa de ajuda.
A gente tem que ter o cuidado para não espiritualizar tudo, né? Tem situações que são clínicas e precisam ser tratadas. Mas os irmãos entenderam, não entenderam? Amém? Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos e agradecemos pela oportunidade de te louvar nessa noite, pela oportunidade de estarmos aqui meditando na tua palavra. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, Senhor, alegremente, sabendo que tu és, Senhor, o porto seguro para nós. Tu cuidas de nós, Senhor, e a nossa vida, ela fica dentro de um propósito de tal forma que tudo o que acontece tem um porquê e para quê. E isso para nós, Senhor, é uma alegria tão grande e nos traz uma paz que excede todo o entendimento, pois essa paz, ela será independente daquilo que estamos passando. Que nós possamos, Senhor, à luz da palavra de hoje, reagir a toda situação de tristeza, angústia, derrota, fracasso, que a gente não aceite, ainda que seja normal isso nos atingir, mas que a gente não use isso para ficar carregando o resto da vida, usando isso como uma bengala para nos apoiar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, guarde a nossa família, a nossa vida, firme essa palavra em nossos corações para que se traduza em fruto na nossa vida. Nós assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém.